Oi, gente, tô de volta com mais um vídeo sobre a história dos 10 anos do BTS, baseado no livro Beyond the Story. E pra quem é novo por aqui, eu sou a Flá e eu tô fazendo vídeos contando detalhadamente toda a trajetória dos meninos ao longo desses 10 anos. Já estamos no 5º vídeo dessa série, então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards os vídeos anteriores para vocês irem lá conferir. No vídeo anterior falamos sobre o álbum Wings, que abordou temas complexos como o simbolismo e a literatura abstrata, carregado de histórias de amadurecimento dos meninos, e o Never Walk Alone, que traz uma mensagem de consolo e esperança para os jovens que sofrem com as dificuldades da vida. Ambos os álbuns são uma obra-prima da música pop contemporânea e um testemunho do talento e da criatividade do BTS. Nesse vídeo vamos explorar a era Love Yourself, que consiste em 3 álbuns. O 5º mini-álbum, Love Yourself Her, foi lançado em 18 de setembro de 2017. O 3º álbum de estúdio, Love Yourself Tear, foi lançado em 18 de março de 2018. E por último, e não menos importante, em 24 de agosto de 2018, o BTS lançava o álbum Repackaged Love Yourself Answer. Mas antes da gente começar, eu preciso dar um recado importante. Os acontecimentos desse 5º capítulo vão entre junho de 2017 a dezembro de 2018. Mas eles não estão em ordem cronológica no livro. Não sei por qual motivo, razão ou circunstância, o autor resolveu dar um nó gigante nesse capítulo, misturando as datas, pegando acontecimentos de maio de 2018, colocando no início do capítulo, acontecimentos de dezembro de 2018 no meio do livro. Por mais que ele misture essas datas, a gente consegue compreender perfeitamente tudo o que o autor quer dizer, mas eu resolvi deixar ele em ordem cronológica, pegando as datas conforme as coisas foram acontecendo e colocando tudo na sequência, para ficar um videozinho bonitinho, não ficar nada confuso e ninguém se perder com essa questão de datas. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Após o sucesso de Wings, os meninos enfrentaram desafios pessoais, mas demonstraram seu crescimento e amadurecimento de várias maneiras no álbum Love Yourself Her. Pensei nesse álbum como aquele momento em que você encontra alguém pela primeira vez, assim como pensei em explorar os limites da fantasia. Nesse aspecto, é um assunto recorrente na música popular e conta a história de uma pessoa que se apaixona de um jeito que é possível chamar de sagrado. Foi muito bom criar o álbum. Era como pintar um quadro de cor-de-rosa e desenhar por cima. Na verdade, enquanto produzimos o álbum, fomos ao Billboard Music Awards pela primeira vez e foi muito divertido. O BTS fez história em 22 de maio de 2017 ao se tornar o primeiro grupo de K-pop a vencer o prêmio de Top Social Awards da Billboard Music Awards. A premiação homenageia artistas, músicas e álbuns com base no desempenho nas paradas musicais e é uma das premiações mais prestigiadas da indústria musical nos Estados Unidos. A segunda temporada do BTS Bon Voyage foi lançada em 27 de junho de 2017, bem no meio dessa loucura, e dessa vez o destino escolhido para a viagem foi o Havaí, nos Estados Unidos. A temporada contou com um total de 8 episódios e foi uma jornada emocionante que deu aos fãs a oportunidade de ver os meninos explorando uma ilha tropical deslumbrante. Durante a viagem, os meninos tiveram muitas aventuras, incluindo atividades como passeios de barco, mergulho, surf e até mesmo um passeio de helicóptero. Além disso, a temporada mostrou momentos de descontração e interação entre eles, revelando mais sobre suas personalidades e seu vínculo como um grupo. Love Yourself Her foi lançada em 18 de setembro de 2017. Esse foi o primeiro álbum da série Love Yourself e explorou temas como amor próprio, relacionamentos e reflexões pessoais. Intro Serendipity, primeira música do álbum, é um solo do Jimin e ele conta como ficou preocupado com a letra da música. Eu não entendia. Eu sou seu gato tricolor. Ou, você é meu penicillium. Então perguntei para RM. Imagina que você tem uma namorada e ela te chame de mofo. Você ia gostar? Mas aprendi que a penicilina foi descoberta por acidente e que ela poderia vir do penicillium, esse tipo de mofo. Então achei que a letra fazia sentido e foi assim que fiquei confortável de cantá-la. Depois de Intro Serendipity, a música principal de Enei, os meninos tiveram um desafio de encontrar uma sonoridade perfeita. Mas com um assobio e um violão que combinavam com a batida eletrônica, eles logo souberam que tinham acertado. A música era luminosa e falava sobre o amor, mas ainda tinha um toque único do BTS. O problema foi encontrar uma melodia que combinasse com um arranjo maravilhoso. Lembro de ser um momento curioso. Estávamos no auge das preparações para o álbum e Bankpd escreveu a melodia, mas era muito ruim. Quando ouvimos, pensei, não, isso não tá nada bom. A gente tinha que falar para Bankpd, não é? Foi o primeiro a dizer de cara, não gostei. No dia nos preparávamos para filmar um MV, estava fazendo o cabelo e maquiagem, todos os membros estavam juntos na sala de ensaios. Entre nós, comentamos,
O que foi isso? É muito ruim. Isso é inacreditável. A gente precisa falar para ele que não vamos usar. Então O.R.M. falou para a empresa e como eu tinha uma gravação agendada, eu fui para lá também. Ben P.D. entrou no estúdio durante a gravação de Jimin, após ouvir a opinião dos meninos. Ele me olhou e perguntou: "Você também não gostou?" Tenho que ser sincero, foi bem estressante. Foi aí que pensei: não é fácil fazer o que O.R.M., nosso líder, faz. Quando Ben P.D. me fez a pergunta, entrei em pânico. O que eu podia dizer? Respondi que não tinha gostado e ele me disse para ir para casa, que eu não precisava continuar a gravação, podia ir embora. Ben P.D. reescreveu a melodia de DNA para a versão que conhecemos hoje. Logo após o lançamento da música, o BTS entrou no chart de singles Billboard Hot 100 pela primeira vez e o MV de DNA atingiu 100 milhões de visualizações em apenas 24 dias, quebrando o recorde de K-pop na época. O produtor musical P-Dog conseguiu comprar e instalar em seu estúdio o mesmo equipamento usado pelos engenheiros de som dos Estados Unidos. Com isso, o BTS poderia seguir a direção que quisesse para a sonoridade do álbum, além de conseguir diferenciar cada música. O BTS, que inicialmente trouxe a música coreana de idols com influência no hip hop, agora era capaz de incorporar tendências contemporâneas da música pop americana, como demonstrado em DNA. Essa música mescla diversos gêneros e apresentava um pop com uma batida alegre, com uma coreografia que se move de forma tridimensional, seguindo a música e criando um estilo de performance distinto de suas músicas anteriores, como Fire e Spring Day. Apesar da coreografia difícil e dos desafios enfrentados pelo grupo na época, eles ainda conseguiram entregar o melhor resultado. Quando debutamos, praticamos por muito tempo e ao treinar o passo a passo aprendemos o que era preciso ajustar e o que precisávamos fazer. Na época de Love Yourself, só podíamos ensaiar por determinado período e estávamos concentrados. 3 ou 4 horas? Se desse um pouco mais, conseguíamos treinar 5 ou 6. Trabalhávamos em conjunto. O reconhecimento do BTS ao redor do mundo permitiu que os meninos colaborassem com diversos artistas. Em Best of Me, do álbum Love Yourself, Her, o grupo colaborou com Andrew Togart, dos Chainsmokers, e Steve Aoki, que remixou Mic Drop e produziu The Truth Untold. A música Pied Piper mostra o que os ARMYs poderiam estar enfrentando e demonstra que os meninos sabem como eles se sentem. Enquanto na música principal, DNA descreve o encontro entre o BTS e o ARMY como os mandamentos de uma religião e providências do universo. Na verdade, eu não queria que eles soubessem que estávamos passando por um período emocional difícil. Só queria apresentar o lado bom para eles, só coisas boas. Não queria mostrar as sombras. Por mais que estivessem enfrentando dificuldades com Love Yourself e Her, o BTS fez o melhor que pôde para apresentar uma imagem divertida e positiva para o ARMY, se tornando o primeiro álbum da história do grupo a ter uma atmosfera iluminada. Mesmo com os problemas do grupo ficando cada vez mais sérios, eles conseguiram continuar a trabalhar no álbum. Não tínhamos pensado nisso antes. Na verdade, não acho que éramos o tipo de pessoa que vive pensando nessas coisas. Para ser sincero, se tivéssemos pensado nisso, teria sido mais difícil. Éramos apenas 7 pessoas bem simples e talvez isso tenha tornado tudo possível. E é interessante que mesmo que todos estivéssemos passando por dificuldades, todos ainda tinham uma postura profissional. É muito engraçado. Até nas dificuldades, dizíamos, droga, e depois, que seja. A gente tem que fazer isso. Até em situações em que seria normal que ao menos um de nós não comparecesse, todos chegavam para os ensaios e para as gravações. Às vezes não estávamos tão apresentáveis, mas fazíamos o que precisava ser feito. As 4 primeiras músicas de Love Yourself, Her, Into Serendipity, DNA, Best of Me e Dimply. Cada uma dessas músicas explora diferentes momentos e emoções relacionadas ao amor. Com DNA tratando da empolgação e predestinação, Best of Me abordando o amor incondicional, e Dimply expressando elogios a quem você ama. O BTS estava preparado para expressar essas emoções e o processo de gravação exemplifica como Love Yourself, Her se tornou o álbum que marcou o início do sucesso internacional do grupo. Todas as músicas do álbum eram alegres, mas cada uma tinha sua própria alegria. Sentia isso sempre que gravávamos e acho que as letras ajudaram muito. Também acabei usando muito minha imaginação enquanto cantava. E não há dúvidas de que a música fica melhor se você sorrir ao cantar. Se você faz isso, realmente parece que está animado. Então sempre ajustamos o quanto sorríamos ao gravar cada música. Toda vez foram as letras que mais ajudaram. O.R.M. escreveu muitas letras desse álbum e algumas são realmente muito bonitas. Os meninos estavam preparados para mostrar o seu melhor, mas os problemas que os consumiram psicologicamente estavam acabando com o grupo. Suga estava exausto devido ao interesse repetindo no grupo. De um lado, os ataques ainda aconteciam, mas do outro, ainda existiam aqueles que apoiavam
apoiavam o grupo até o fim. Pensei muito sobre as pessoas. Aprendi como elas podem ser cruéis e desrespeitosas. Então, a partir daquele momento, parei de olhar coisas na internet. Tentei muito resgatar minha paz. Mesmo se aparecesse alguma coisa boa sobre o BTS nas notícias, eu me esforçava para não olhar. Não queria me enfiar naquilo. Em outro Her, Suga captura exatamente o que sentia na época. O que eu queria dizer em Love Yourself Her é resumido na letra que escrevi para a música. O amor de uma pessoa pode ser o ódio de outra, e a profissão de idol pode ser fonte de orgulho para uma pessoa e humilhação para outra. Não sou perfeito, mas estou me esforçando por você. Mas você não pode saber do meu esforço. Estou falando dessas coisas na música, sabe? Não quero mostrar o lado negativo das minhas emoções. Estou me esforçando o máximo que posso e queria que você não soubesse que por trás de tudo estou passando por isso. É possível dizer que tudo mais que escrevi para o álbum era para dizer isso. Nessa época, a ansiedade do Suga estava no auge e isso fica evidente em Skit Hesitation e Fear, presente apenas na versão física do álbum Love Yourself Her. A faixa é uma gravação dos meninos enquanto reassistiam ao anúncio do prêmio Top Social Awards do Billboard Music Awards 2017. Em Mic Drop, os meninos falam o quanto ficaram orgulhosos com o novo grau de sucesso que tinham alcançado. A música aparece logo depois de Skit Billboard Music Awards Speech, uma gravação do discurso de recebimento do prêmio Top Social Awards do Billboard de 2017. Os elogios e interesse que de repente surgiram os deixaram confusos e felizes. Nos preocupávamos de verdade com a quantidade de críticas que enfrentaríamos se passássemos um pouco que fosse para fora da linha. O álbum Love Yourself Her tinha sido o primeiro a vender mais de 1 milhão de cópias e também tinha chegado ao 7º lugar do Top 200 da Billboard, posição mais alta já alcançada pelo grupo. Mas enquanto o BTS alcançava novos patamares de sucesso, os meninos estavam se sentindo perdidos e foi nesse período em que o BTS pensou em acabar com o grupo. Todos nós queríamos dizer, vamos parar, mas ninguém conseguia de fato falar isso. Em 1º de novembro de 2017, o BTS começou a iniciativa Love Myself com a Unicef para apoiar crianças e jovens, especialmente aqueles que sofriam violência. A campanha nasceu da percepção do grupo de que sua influência era grande, assim como o amor que o ARMY transmitia a eles. A mensagem do grupo, que sempre focou na realidade dos adolescentes, também se conectava ao objetivo da campanha. O BTS doou parte dos lucros de seus álbuns e também promoveu ativamente suas atividades, esperando chamar atenção para os problemas enfrentados por crianças e jovens. Foi durante as preparações dessa campanha no começo de 2017 que o BTS foi convidado para o Billboard Music Awards pela primeira vez. O grupo estava no auge da popularidade e isso trazia uma grande responsabilidade. Até a campanha Love Myself, que começou a partir de um desejo genuíno e puro, se tornou mais uma razão para que eles se preocupassem com suas ações e palavras. Era assim naquela época e até agora, na verdade. Os adjetivos que nos davam tinham peso grande. Coisas como boa influência e as reações ao impacto econômico que causavam. Porque não foi nossa intenção crescer tanto e a gente também pode cair de uma vez sem querer. Foi naquela época que fiquei mais preocupado e impressionado. Era como se eu estivesse fazendo uma dança perfeitamente sincronizada em frente às pessoas. Acho que você poderia chamar de poder de mudar o mundo. Na verdade, uma vez fui procurar o RM e perguntei o que ele achava de trabalhar naquela campanha. Eu fiquei muito curioso de repente e por isso fui procurá-lo. Fazemos doações sabendo que são coisas boas, mas achei que a mentalidade por trás era importante. O RM disse, se com o dinheiro da doação ou com minhas músicas eu conseguir melhorar a vida de uma pessoa, não algumas pessoas, mas só uma, então eu quero continuar fazendo esse trabalho. Depois que eu ouvi isso, acho que comecei a ver as coisas sob outra ótica. Eu sempre quis me apresentar para as pessoas, e se para elas dividir suas emoções comigo as faz feliz, e se o que nós fazemos gera nelas sensação de hoje foi divertido, ou graças a isso estou de bom humor, então é algo que podemos fazer. Em 19 de novembro, o BTS se tornou o primeiro artista coreano a fazer uma apresentação solo no palco do American Music Awards, um dos 3 principais prêmios musicais dos Estados Unidos. Além disso, eles foram convidados para participar de programas de entrevista como The Ellen DeGeneres Shows na NBC, The Late Show with James Corden na CBS, Jimmy Kimmel Live na ABC, entre outros. Depois de voltar para a Coreia, eles se prepararam para diversas apresentações em premiações diferentes e imediatamente iniciaram os trabalhos do novo álbum Love Yourself Tear. Quase não tínhamos dias de folga, então naquela época me perguntava se era correto que uma pessoa vivesse tão exausta. Foi durante o American Music Awards que a pressão psicológica e a confusão mental realmente tomaram conta do Suga.
O BTS era o primeiro artista coreano a realizar uma apresentação solo no American Music Awards e antes de subirem ao palco para apresentar DNA, Suga ficou extremamente nervoso. Deve ter sido a performance durante a qual mais fiquei nervoso na vida. Eu estava branco como papel, minhas mãos tremiam. O mais difícil era a diferença entre o ideal e a realidade. Em geral, o ideal é muito maior e na maioria dos casos você sofre porque a realidade não consegue acompanhar. Mas pra gente era o oposto. Era como se o ideal perdesse a realidade. O American Music Awards foi um marco para o BTS. Cerca de 2 meses antes, o lançamento de Love Yourself Her já havia alcançado o topo das paradas do iTunes em 73 países. O BTS dominava o Twitter e o YouTube e era um sucesso global. Os recordes que eles tinham quebrado com a primeira apresentação no Billboard Music Awards em 2017 e a 7ª posição no Top 200 da Billboard mostrava que o grupo já tinha uma influência significativa no mercado musical americano. Com a apresentação de DNA no American Music Awards, o BTS mostrava aos Estados Unidos seu potencial. Ao falar sobre a época, o RM resume tudo com uma analogia simples. Conseguimos os ingressos para entrar. Na verdade, não entendo muito as apresentações como o Billboard Music Awards. Por isso, quando fomos pela primeira vez, perguntei aos Hyungs como era a cerimônia e qual era a magnitude. Sabia que era algo grande e impressionante e sabia que deveria ser grato e que era uma honra. E o que eu senti pessoalmente foi bem simples. Quando a empresa nos passou o briefing do evento, eu respondi só, parece legal. Durante a premiação, fiquei tão confiante com o apoio dos fãs, foi muito bom. Só precisávamos fazer um bom trabalho no que nos foi designado e depois sair do palco. As entrevistas foram difíceis, meu inglês não era muito bom, então foi difícil entender as conversas. O RM teve que levar a maior parte das conversas e me senti mal. Queria ajudar de alguma forma, mas não conseguia. Após a apresentação do American Music Awards, o álbum Love Yourself Her retornou ao Top 200 da Billboard, enquanto o remix Mic Drop do Steve Aoki chegou ao 28º lugar e permaneceu por lá 10 semanas seguidas. O BTS começou a crescer nos Estados Unidos com uma força impressionante. Ao mesmo tempo, os meninos estavam sendo soterrados por trabalho com a mesma força e em outro idioma. Pra ser sincero, nunca me senti tão pressionado antes de uma apresentação como do American Music Awards. Eu sempre ficava nervoso, óbvio, mas achei as entrevistas e os programas de TV muito difíceis. Se eu tivesse um inglês melhor e conseguisse expressar meus sentimentos e minhas atitudes, teria aproveitado mais. Isso me atrapalhou de verdade. Acho que eu me saí bem apesar disso, porque acreditava no meu desempenho no palco e até o nervosismo e a ansiedade eram importantes e eu precisava aceitá-los como uma parte daquilo. Para algumas coisas eu dizia, ok, vamos tentar, mas me sentia diferente em relação a coisas fora do palco. Por exemplo, quando me perguntavam qual é a sensação de ter tantos fãs que amam você, eu poderia responder isso do fundo do meu coração, mas em coreano. Em inglês era diferente. Naquela época eu entendia mais ou menos como os programas funcionavam e tentava me familiarizar com alguns comentários básicos que teria que fazer, e ao tentar decorar tudo, eu sentia que estava exigindo muito da minha cabeça. Quando não tenho espaço mental suficiente, eu sofro burnout. Programas de entrevista, tapetes vermelhos, mais entrevistas, sentia que estava entrando em burnout por conta dessas coisas. Foi frustrante. Estava me obrigando a tentar fazer ao menos uma coisa, mas não conseguia. Eu preciso mesmo estudar inglês, mas quando me vejo sem conseguir colocar nada do que eu sei em prática, penso, sinceramente não acredito que só consigo fazer isso. E fico com raiva de mim. Se acho que falta algo no palco, eu me esforço praticando. Mas estudar inglês não é assim. Toda vez quando chegava no hotel eu pensava, acho que é isso que eu consigo. Como os membros, exceto o RM, não falavam inglês fluentemente, era difícil para eles expressar suas opiniões nas entrevistas. Além disso, o estilo único do grupo, que se baseia na interação entre os membros, era difícil de demonstrar em entrevistas individuais. Como resultado, o RM assumiu um fardo ainda maior durante as entrevistas. Se não fosse por RM, estaríamos em apuros. Seria difícil termos conseguido tanta visibilidade nos Estados Unidos, na minha opinião. O papel do RM é enorme. Era nossa primeira vez no Billboard Music Awards e eles avisaram que nos entrevistariam ao vivo em 1 hora. Seríamos entrevistados por 11 americanos em 10 minutos. Parecia que eu estava tendo um troço. Cada entrevistador tinha um sotaque e era bem difícil entender o que eles falavam. Mesmo assim, consegui passar por aquilo. Então, depois de terminar, percebi, estamos em apuros mesmo. Não temos como voltar atrás. O inglês não era o único problema. Aquela era a primeira vez que um grupo de idols coreanos ficava tão popular nas Américas. E a imprensa dos Estados Unidos não perguntava apenas sobre o BTS, mas sobre o mercado de idols e a música popular coreana
americana como um todo. Graham tinha que reduzir sua mensagem para que fosse curta e não causasse má interpretação. Se ele não conseguisse transmitir o significado direito, poderiam surgir questionamentos que colocariam tanto a Coreia quanto os Estados Unidos em problemas. Até o final de 2018, vivi estressado. Não conseguia responder tão rápido, então aprendi inglês para sobreviver. Ainda acho difícil falar de assuntos técnicos. E para tópicos sensíveis, não achava que evitar responder deixaria uma boa impressão. Por isso, precisava responder com cuidado, sem ser provocador ou criar alguma má interpretação. E tinha que fazer tudo isso em inglês. Sério. Alguns momentos foram muito difíceis. Como eu achava que nas entrevistas eu precisava ser a pessoa a conduzir, parecia que eu só tinha obrigações e me sentia sobrecarregado. Então eu não tinha tempo para refletir sobre coisas como isso está aumentando. Onde estamos? Será que devemos olhar por aí? Eu pensava, não sei o que é isso, mas tenho que resolver logo. Tenho tanta coisa para fazer. No dia seguinte eu precisaria dar entrevistas no tapete vermelho para umas 20 pessoas, mas não conseguia pensar se seria ou não difícil. Eu só precisava aprender mais algumas expressões e me sair bem na entrevista. Tudo passou tão rápido enquanto eu dizia, vou tentar por enquanto. Em 13 de abril de 2018, Jimin gravou um vlog sobre suas angústias psicológicas. O vídeo só foi compartilhado no YouTube em 6 de fevereiro de 2019, quase um ano depois. Jimin falou sobre seus sonhos e felicidade e sobre como todos os membros estavam física e mentalmente exaustos no início de 2018. Me senti daquele jeito por um tempo entre 2017 e 2018, mas acho que na época os outros membros não sabiam disso. Uma vez fiquei triste sem motivo. O hotel tinha um quarto de 3 metros quadrados e eu fui para lá sozinho e não saí. Não sabia o que estava se passando pela minha cabeça ao fazer aquilo. Não sei por que eu estava agindo daquela maneira, mas foi um período em que fiquei deprimido de repente. E então comecei a me perguntar, por que estou colocando minha vida em risco desse jeito? E me acalmei um pouco. Acho que eu queria me trancar de tudo naquele quarto. Até aquela época estávamos muito ocupados. Todo dia só trabalhávamos e passando por tudo aquilo, acho que se pode dizer que eu estava tendo dúvidas. Era como se estivéssemos percebendo as coisas que perdemos ao nos tornarmos cantores, celebridades. Eu sempre me perguntava, será que isso é felicidade? E principalmente quando percebi o olhar das pessoas, não só do ARMY. Os pensamentos aumentavam. Golden Closet Film, ou GCF, é uma série de vlogs gravados e editados por Jungkook, publicados no canal do Bangtan TV no YouTube entre 2017 e 2019. Um desses vídeos registra a viagem de Jungkook para Tóquio com Jimin, e foi durante esse período que Jimin estava em seu estado mental mais sensível. Naquela época, nós dois éramos os últimos a dormir. Gostávamos de ficar juntos quando estávamos acordados. Jungkook e eu tínhamos muitas coisas em comum. Então falamos, será que devemos viajar? Que tal ir para o Japão? E fomos mesmo. Quando falaram sobre a viagem, Bang P.D e os outros membros do grupo ficaram preocupados devido à fama internacional do grupo e questões de segurança. No final das contas, eles foram ajudados por um funcionário da Big Hit no Japão e seguiram todas as medidas de segurança para uma viagem tranquila. Além do mais, a viagem ocorreu durante o período de Halloween, o que proporcionou uma vantagem para eles. Quando chegamos no Japão, um funcionário da empresa nos esperava no aeroporto. Já havia um táxi reservado e assim que chegamos, pegamos nossas malas, entramos no táxi e zarpamos. Já havia fãs lá. Saímos com máscaras do filme Pânico, roupas pretas e guarda-chuva preto. As pessoas se aproximavam para tirar foto. Foi divertido. Andamos pelas ruas observando as pessoas, depois fomos a um restaurante e tiramos as máscaras para comer. Estávamos andando por uma ruela sem muitos carros, iluminadas pelos postes. Era muito bonito. Então Jimmy disse que seu pé estava doendo e fomos andando devagar. Essas coisas simples eram muito divertidas. Na verdade, encontramos vários fãs que nos reconheceram, mas eles foram respeitosos e pudemos continuar andando sem incômodo. Foi tão divertido, tanto que eu queria ir de novo. Mas tendo feito uma vez, eu sabia que não era uma boa ideia. Muitas pessoas nos reconheceram. Posso dizer que essa foi a época em que fiquei mais sobrecarregado. Eu amava me apresentar, cantar e dançar. Contudo, ser cantor significa estar sob o crivo da opinião pública. Por isso, muitas pessoas conheciam o meu rosto e não era fácil fazer tudo o que eu queria do jeito que eu queria. Além de cantar e encontrar os fãs, às vezes eu tinha que fazer coisas das quais não gosto muito. Sei muito bem que não posso evitar algumas, mas de repente tudo ficou difícil demais. Se eu entendesse o tempo gasto em apresentações e no trabalho com a música como eu entendo hoje, eu não teria
teria pensado dessa forma. E acho que foi porque eu não gostava de música, de cantar e de dançar tanto quanto eu gosto agora. Então, às vezes, eu falava para O.R.M. como estava sendo difícil para mim. Ele começou a trabalhar no meio da adolescência. Eu também comecei adolescente e é normal não saber o que quer fazer nessa idade. Jungkook acabou crescendo e se tornando uma pessoa que vive quebrando os padrões nas coisas que faz constantemente. Depois de todo aquele trabalho, eu acho que ele precisava de tempo para observar o que ele estava fazendo, o que ele estava pensando e o que ele estava sentindo. Para Jungkook, que tinha se dedicado integralmente desde o ensino fundamental para se tornar um cantor na Big Hit, é justo dizer que ele experienciou o mundo por meio dos olhos dos seus 6 Hyungs. O grande sucesso conquistado por Jungkook acarretou em um aumento de tarefas que ele devia fazer, das coisas com as quais ele devia se preocupar. Como ele havia acabado de chegar aos 20 anos, era compreensível que ele achasse essas coisas difíceis. Todas essas situações complexas se transformaram em uma crise para o grupo. Foi a primeira crise do grupo, não por conta do que estava acontecendo no mundo exterior, mas pelo que estava acontecendo dentro do grupo. Foi a primeira crise real que enfrentamos. Os problemas que começaram internamente com cada membro foram se tornando cada vez maiores e começaram a ameaçar o grupo. Suga, em particular, estava passando por um momento difícil com ansiedade e estresse e ele acabou desenvolvendo insônia. Na época eu sentia, a forma como as pessoas me tratam vai mudar agora. Espero que essa situação assustadora acabe o mais rápido possível. Eu não conseguia ficar alegre nos momentos em que deveria ficar alegre e não conseguia ficar feliz nos momentos em que deveria ficar feliz. De certa maneira, passávamos mais tempo entre nós do que com nossas famílias e precisamos de apoio uns dos outros. E foi a primeira vez que passamos tanto tempo em uma situação dessa. Era frustrante e começamos a ter dificuldades. Pensávamos uns sobre os outros. Por que ele está agindo assim? Por que ele vê o problema desse jeito? E essas situações foram se acumulando. A renovação do contrato trouxe todos os problemas dos membros à tona. Em 2018, 2 anos antes do fim do contrato deles, a Big Hit ofereceu um novo contrato aos meninos. A empresa percebeu que depois da série Love Yourself, o BTS poderia fazer uma turnê mundial em estádios. Para isso, seria necessário agendar com anos de antecedência e a decisão de renovar o contrato precisaria ser tomada. Ao refazer o contrato, a empresa também poderia oferecer aos membros condições melhores antes do esperado. Contudo, o período que antecedeu a assinatura do contrato foi problemático. As negociações que acontecem entre um artista e uma empresa que confiam um no outro começam no período mais difícil da carreira dos membros. No fim do dia, o BTS tem 7 membros. Acho que o grupo não continuaria se um de nós saísse. O BTS sou eu sou o BTS. É assim que vejo as coisas. Às vezes me perguntam coisas como: você não se sente pressionado pelo sucesso do BTS? Mas as coisas são assim. Quando eu saio, as pessoas falam: uau, é o BTS. Eu sou parte do BTS, então não acho que a pressão vem daí. Estou vivendo minha vida como parte do BTS e muitas pessoas gostam do fato de eu fazer isso. Pensávamos se deveríamos ou não desistir. As pessoas nos diziam: tudo está indo tão bem, não há razão para continuar. Elas achavam que estávamos fazendo tempestade em copo d'água. Deve ser porque elas não tinham passado por aquela situação, mas nós estávamos com medo. E naquela época eu era uma pessoa pessimista que evitava as coisas. Então uma grande parte de mim queria fugir. Toda hora alguma coisa aparecia. Eu não tinha tempo de pensar em mim. Acho que foi por isso que fui ficando cada vez mais pessimista. Sempre existe uma escolha a ser feita, mas eu tenho que tomar a melhor decisão. E eu acho que chegamos até aqui por tomarmos as melhores decisões. Contudo, O.R.M. e eu dissemos uma coisa parecida. Não acho que nossas habilidades sejam grandes o suficiente para acomodar uma coisa desse tamanho. Naquela época, não achávamos que conseguiríamos realizar coisas como sair pelo mundo fazendo show em estádios enormes. Atravessávamos um período emocionalmente difícil e todos estavam completamente exaustos. E nessa situação, a conversa sobre a renovação do contrato começou. Estávamos imersos em negatividade. Trabalhávamos em Love Yourself, mas não conseguíamos nos amar. Estávamos no limite e, ao ver uns aos outros assim, acabamos nos preocupando e pensando se deveríamos continuar. Todos tinham pouco espaço para pensar. Isso dificultou as coisas. Foi um inferno. Durante nossos compromissos com o BTS, essa foi a primeira vez que tivemos um clima tão sério e não sabíamos se conseguiríamos continuar. Então, quando ensaiávamos, ficávamos exaustos. Tinha uma montanha de coisas que precisávamos fazer e não conseguíamos nos concentrar nos ensaios. Não era o nosso jeito de fazer as
das coisas, não mesmo. Eu realmente acho que passamos por uma crise naquela época. No final das contas, tínhamos que subir no palco, tínhamos que trabalhar. Estávamos estuporados. O grupo ficou em uma situação perigosa. Até falamos sobre não fazer um novo álbum. Em 20 de maio de 2018, o BTS fez sua estreia no palco do Billboard Music Awards em Las Vegas, apresentando a música Fake Love do álbum Love Yourself Tear, lançado 2 dias antes. Participar dessa apresentação significava muito para o grupo, que pelo segundo ano consecutivo ganharam o prêmio de Top Social Artist e finalmente tiveram a oportunidade de se apresentar no evento. Love Yourself Tear foi o primeiro álbum do BTS a alcançar o primeiro lugar no Top 200 da Billboard. As negociações sobre a renovação do contrato do BTS ainda estavam em andamentos até o lançamento do álbum Love Yourself Tear e a apresentação do grupo no Billboard Music Awards 2018. Mesmo quando souberam que se apresentariam na premiação pela primeira vez, não conseguiram se sentir completamente felizes. O clima no grupo era caótico, então mesmo que fosse incrível podermos estar naquele palco pela primeira vez, para ser honesto, não senti muita coisa. E eu nunca havia tido tanta dificuldade em meu tempo de BTS. Naquele momento eu deveria ter ficado feliz e emocionado, mas não senti nada disso. Trabalhamos duro e mesmo durante as viagens continuávamos ensaiando. De uma maneira estranha, enquanto estávamos com tantas questões psicológicas, a qualidade das nossas performances aumentou. Mesmo quando dizíamos, isso é difícil, continuávamos ensaiando. E quando o ensaio acabava, começávamos outro e assim por diante. Para ser sincero, até aquele momento tinha sido um desastre. Foi difícil durante a gravação e não estávamos atentos durante os ensaios, mas conseguimos nos recompor, o clima ficou bom e nos concentramos. Deve ter sido 1 ou 2 meses antes de pisarmos naquele palco. Diferente da apresentação de 2017 no American Music Awards, o grupo estava focado em seus próprios problemas, sem tempo de se preocupar com a pressão externa. Na Billboard de 2018, essa pequena mudança foi significativa. Antes de entrar no palco aquele dia, eu me lembro de que fizemos o nosso coro, que não fazíamos havia tempos. Entoamos ele para nos encorajar. Daquela vez, os bastidores estavam agitados com os funcionários e os artistas que já haviam se apresentado passando por nós. Em meio a tudo isso, fizemos o coro para nos lembrar. Ei, é uma apresentação ao vivo, vamos lá. Vamos deixar todas as preocupações de lado. Após a apresentação de Fake Love, Bang PD ligou para os meninos e disse: vocês mandaram muito bem, caramba! Segundo J-Hope, Bang PD estava tão entusiasmado que soltou um palavrão. Essa reação foi um sinal de que mesmo que os membros ainda não soubessem, seus problemas estavam sendo resolvidos. Também não tenho certeza. Não sei se fui o único a sentir isso, mas quando subíamos no palco era como se fosse natural. Naquele dia recebemos uma ligação do Bang PD e todos os membros sorriram. Depois disso, aos pouquinhos, as coisas começaram a se desenrolar. Apesar da performance ter sido um ponto de virada, nem todos os problemas do grupo foram resolvidos de imediato. Ao realizarem a apresentação da qual se orgulhavam, os membros descobriram o significado do seu trabalho individual e coletivo. Jungkook falou que esse período foi bastante difícil para ele. Por ter debutado muito jovem, ele teve um período de adolescência tardia e a única coisa que os meninos puderam fazer foi dar muito apoio para ele naquele momento. Não sei porquê. Acho que era uma coisa de que eu não gostava. Uma vez, depois de filmar, fui beber sozinho. E beber sozinho era... me sentia tão sem esperança. E foi na época em que eu estava muito focada em fotografar. Então coloquei meu celular na minha frente e falei para mim mesmo, como se estivesse fazendo uma transmissão ao vivo no YouTube. E eu também estava bebendo. Mas então de mim apareceu. Eu fiquei um pouco preocupado com o Jungkook. Por isso perguntei sobre ele aos funcionários e eles me disseram que ele tinha saído para beber. Então eu também entrei no carro e pedi que me deixassem onde eles tinham deixado o Jungkook. Saí e olhei em volta. Tinha um bar bem na minha frente. Quando eu entrei, Jungkook estava sozinho com a câmera arrumada bebendo. Foi aí que acabamos conversando. Não me lembro muito sobre o que conversamos, mas fiquei muito emocionado por Jimin ter ido até lá, porque ele foi para me reconfortar. Ao ouvir o que ele tinha a dizer, vi pela primeira vez o quanto ele estava sofrendo e chorei muito. Eu não fazia ideia. Jungkook tentou não falar nada, mas a bebida bateu e ele falou. Acho que naquela época precisávamos reclamar e choramingar. De certa maneira, acho que fazendo isso, estávamos tentando observar nossa realidade à distância. Afinal de contas, os membros estavam lado a lado. Percebi que a partir daquele momento tudo se resolveu mais rápido. Estávamos eu, Jin e Jimin, se não me engano. Nós 3 saímos para comer e os outros foram aparecendo um por um. Eles beberam com a gente e depois alguém vomitou. Foi uma bagunça.
anos. Chorávamos com esses caras. Nós trabalhávamos juntos e são negócios, certo? Contudo, é mais do que isso pra gente. Não levo eles na brincadeira. Eles são tão preciosos pra mim e eu sou grato a essas pessoas. Tive certeza naquela época. Até o álbum Love Yourself Her, os meninos sempre lançaram novas músicas e fizeram apresentações independentemente da situação. Mas dessa vez o R.E.M. chegou a ligar para os pais avisando que talvez não fizessem outro álbum. Jim comenta que se os membros resolvessem não renovar o contrato, ele pensava em deixar a indústria do entretenimento de vez. Eu pensava que se alguém saísse, eu deixaria o mercado do entretenimento e faria outra coisa da vida. Pensei em descansar um pouco e depois decidir o que queria fazer. Me sentia culpado em relação aos fãs. Eu não havia conseguido agradecer a eles do fundo do meu coração. Pensei, talvez meu sorriso de agora seja falso? Eu me sentia muito culpado pelos fãs. No período entre Love Yourself, Her e Tia, que quase não foi produzido, os meninos fizeram shows, apareceram em programas musicais, especiais de fim de ano e premiações, além de falar sobre os acontecimentos com os fãs nas lives. Os álbuns Love Yourself, Her e Tears são como a luz que os guiam e a escuridão que os amedrontam. As músicas de abertura de ambos os álbuns evidenciam imagens opostas do amor, e os sons delas criam uma atmosfera especial completamente diferentes. A primeira música de Love Yourself, Tears, Singularity, e a seguinte, Fake Love, dizem que não importa a dor pela qual alguém esteja passando, ainda era possível se mostrar feliz a quem ama. Fake Love não é sobre o amor falso, mas sobre a dor de esconder suas emoções. A letra fala sobre alguém que tenta mostrar apenas seu melhor lado, mesmo quando está sofrendo. A música pode parecer uma história de amor universal, mas ela também representa o que os meninos estavam sentindo na época ao ficar frente a frente com o ARMY. Na música seguinte, The Truth Untold, colaboração com Steve Aoki, conta a história de uma pessoa que teme que a pessoa amada não corresponda aos seus sentimentos se ela conhecer sua verdadeira face, e por isso usa uma máscara. Existem várias explicações possíveis para a máscara aqui, mas da perspectiva do BTS, a máscara poderia ser a imagem que eles apresentam aos fãs como idols. Mesmo em situações dolorosas, se eles fossem ver o ARMY, o grupo se esforçava ao máximo para apresentar apenas sua melhor versão. Talvez nossa situação tenha seguido o álbum e se tornado assim, mas sempre foi assim. Todas as vezes que lidávamos com um assunto sombrio, acabávamos passando por aquelas coisas. Ou talvez estivéssemos passando por aquilo e era a forma que os assuntos surgiam. O álbum Love Yourself Tear não foi planejado para refletir a crise que o grupo estava enfrentando naquele momento. Desde o debut, cada álbum refletia a história do grupo, mas após o sucesso da série The Most Beautiful Moment in Life e do álbum Wings, o objetivo do álbum Love Yourself Tear era expressar o amor pelos fãs e revelar quem eram como estrelas e indivíduos. Ninguém esperava que esse outro lado fosse uma situação de sofrimento psicológico para os meninos e levaria o grupo à beira do fim. Talvez Ben P. tenha pensado nessa direção para o álbum, levando todas essas coisas em conta. Ele estava percebendo que o álbum Love Yourself Tear serviria como um tipo de tratamento psicológico aos meninos. Durante a produção do álbum, os membros abriram seus corações expondo completamente seus sentimentos. As músicas com as quais me identificava, eu realmente escrevia em 30 minutos. 30 minutos para escrever um verso. Às vezes a gravação terminava em meia hora. Até quando foi muito difícil escrever alguma música, no fim das contas eu falei, que seja, vou fazer isso logo. Não importava se a música seria lançada ou não. Decidi escrever primeiro e pensava depois. Todos os momentos foram outra agonia escrever cada verso. Foi tão angustiante que eu bebia e continuava mesmo bêbado. A música saiu no período mais difícil da minha vida. Não sabíamos se continuaríamos nesse trabalho. Emagreci e cheguei a pesar 54 quilos. Outro Tear foi uma música que eu escrevi para os membros naquela época. A letra fala, já que não existe essa coisa de um término bonito, eu chorei demais quando gravei essa parte. Depois que compus a música, me perguntei se tinha sido eu mesmo, então mostrei para os outros membros. Em um álbum que captura toda essa gangorra de emoções. Às vezes o time funciona, só isso. Os céus fazem com que funcione. Quando criamos alguns álbuns, a situação da qual o álbum trata sempre acontece. Naquela época eu não acreditava que o álbum seria finalizado. Foi realmente muito crítico. Todos nós queríamos trabalhar juntos e era tão divertido continuar como grupo, então eu queria que todo mundo voltasse logo a ser como antes. Eu bebi sozinho e fiquei um tempo sozinho. Assisti a todos os MVs que fizemos desde o debut e cheguei em um vídeo dos fãs cantando Epilogue Young Forever conosco. Quando vi aquilo pensei, foi por isso que trabalhei tanto. E por que eu coloquei isso de lado e esqueci? Foi aí que comecei a me recuperar. Com certeza foi muito difícil. Comecei nesse trabalho porque eu gostava, mas parecia que ele estava mesmo se tornando trabalho. Durante esse período, todos nós enfrentamos situações parecidas. Essa era a música que amávamos tanto, mas que havia se transformado em trabalho. Essa era a dança que amávamos tanto, mas que havia
havia se transformado em trabalho. Esses sentimentos continuavam colidindo. Na verdade, trabalhávamos muito nas preparações pensando nos fãs que nos amavam. No fim do dia, todo o amor dos fãs era uma oportunidade para nós. E enquanto tivéssemos essa oportunidade, mesmo que eu achasse tudo bem difícil, ao ponto de meu corpo doer e eu me machucar, pensei, vamos fazer isso. É provável que os outros membros pensassem o mesmo. Love Maze, que fica bem no meio do álbum, fala sobre se sentir preso em um labirinto escuro e mostra a intenção de nunca se separar da outra pessoa. Em seguida vem Magic Shop, na qual o grupo oferece conforto a outra pessoa. Na sequência, Ampaman, em que os meninos mencionam que mesmo sendo os mais fracos dos heróis, eles viverão como heróis de alguém. Por fim, o álbum termina com um pedido de So What. Nesse período de preparação do álbum, BTS ainda não havia decidido sobre o novo contrato. Se a primeira parte do álbum reflete a realidade do grupo na época, a última mostra a intenção deles para o futuro, que era continuar dando forças pro ARMY, não importasse o que acontecesse. O motivo deles continuarem o ciclo álbum-turnê, ensaiando, escrevendo músicas e, por fim, lançarem álbum novo, cumprindo todos os compromissos adicionais além da música. Ao finalizar o álbum, talvez os meninos tenham compreendido o que motivava o trabalho do grupo, mesmo sem perceber. Pelos fãs, só sentimos gratidão, reconhecimento, culpa, amor, todos esses sentimentos. Essas são as pessoas que caminharam ao nosso lado. Não consigo nem imaginar quantas pessoas nos encorajam e nos deram forças para chegar ao fim de cada dia. Eu realmente não consigo imaginar, mas uma das nossas maiores preocupações é fazer o que pudermos por elas. A série Love Yourself chegou ao fim. Em 24 de agosto de 2018, o grupo lançou o repackaged Love Yourself Answer. O álbum começa com a música solo do Jungkook, Euphoria, e foi ao gravar essa música que ele encontrou sua voz. Não sei se posso chamar aquilo de travado, mas era como se no aspecto vocal eu tivesse encontrado uma parede. Meu método de ensaiar sozinho enquanto buscava minha voz não era a estratégia certa. Existia um jeito melhor, mas como eu ensaiava daquela maneira, acabei desenvolvendo alguns hábitos ruins. E era a hora de eu consertar. Mas quando fiz aquilo, parecia que minha garganta não pertencia mais a mim. Mas de qualquer forma, eu tinha de fazer alguma coisa, então gravei a música. O começo de Euphoria conta a história de Jungkook desde o debut do BTS. Ele passou de um jovem que não entendia seus sentimentos para um vocalista adulto que conseguia expressar emoções tão complexas que não poderiam ser colocadas em apenas uma palavra. Euphoria foi um ponto de virada para ele como vocalista. Foi mesmo. Ainda não achava minha voz limpa, mas sentia que eu era capaz de expressar mais emoções. Deixando de lado questões relativas a aspectos técnicos como vocalização, penso nas emoções que consegui aplicar àquela música. Acho que essas coisas melhoraram naturalmente, mas sendo sincero, ainda é uma batalha. A produção da série Love Yourself foi um momento de crescimento e dor para os meninos. Cada membro guardava suas próprias preocupações, que acabaram aflorando e impactando a relação entre eles. Para resolver, o grupo buscou equilíbrio entre suas vidas pessoais e suas atividades como um grupo. Depois que aquele período passou, acho que acabei me tornando muito otimista. Tentei começar a me deixar levar. Se eu sentisse vontade de praticar canto, era o que eu fazia. Se eu quisesse jogar alguma coisa, era o que eu fazia. Quando não tinha nada na minha agenda, comia quando queria. Se não sentisse vontade, passava o dia sem comer. As pessoas que me conhecem ficaram surpresas. Perguntavam como eu conseguia me concentrar tanto em alguma coisa sem reclamar. E eu respondia, acho que consigo porque estou vivendo sem pensar em nada. Ao dizer que começou a viver sem pensar em nada, Jim mostra, na verdade, o quanto ele estava angustiado com o estilo de vida que levava. Como eu vivo assim, não existe nada grandioso que eu queira na minha vida e me sinto realizado fazendo o que quero quando quero. Consigo me sentir realizado em qualquer lugar. Nesse processo, eu acho que consegui encontrar felicidade e espaço mental. Depois de um tempo, Jim começou a aceitar as coisas que não podia controlar e também se comprometer com seus objetivos. A única parte da qual não me lembro do processo de Love Yourself Answer é a gravação da música. Na época estava meio aéreo e acho que é apenas parte do motivo, mas apresentar essa música era uma alegria especial para mim. Quando se está dançando, é preciso pensar no próximo movimento e se você esquecer a coreografia é um desastre. Mas se você cantar parado em um só lugar, você consegue entrar em harmonia com a situação e os sentimentos que a música evoca. E eu sou a única pessoa que pode experimentar isso no palco. Realmente foi um período de muito crescimento. Da minha parte, aprendi bastante durante a produção dos álbuns de Love Yourself. E eu
pensava com frequência sobre como deveria me expressar dentro desse grupo chamado BTS. Na época, os fãs perceberam essas coisas. Estávamos muito gratos. Acho que o processo de criar esse álbum formou boa parte de mim. Se não fosse por aquele tempo, não acho que o J-Hope de hoje estaria aqui. Somos um time e nós 7 precisamos nos tornar um para fazer um bom trabalho, não importa o que esteja fazendo. Eu não era o único que precisava me sair bem. Acredito que todos precisavam fazer um bom trabalho. Então acho que fiz o melhor que podia. Na verdade, na produção da série Love Yourself, ou durante o processo de renovação do contrato, os outros membros ajudaram o grupo mais do que eu. De certa maneira, eles se responsabilizaram por partes com as quais eu não consegui lidar e também com as que eu tinha dificuldade e me encorajaram. No fim das contas, não só os 7 membros assinaram um novo contrato, mas eles também concordaram com um prazo de duração de 7 anos. Considerando que os novos contratos em geral têm validade menor do que o primeiro, esse caso foi quase único no mercado coreano de idols. Quando contamos que o novo contrato seria de 7 anos, as pessoas acharam que estávamos malucos. Disseram que ainda não sabíamos das coisas. Ouvi isso várias vezes. Disseram que ninguém fazia aquilo. Eles tinham razão, ninguém faz. Mas naquela época, onde trabalharíamos se não na Big Hit? Confiávamos neles. Para o BTS ser um idol significava muito mais do que apenas cantar e dançar. Era uma forma de expressar, de se conectar com os fãs, de encontrar um propósito na vida. Para o BTS definir sua identidade como idol era algo necessário para se amarem. Eles buscaram reconhecimento de todas as formas possíveis e ao enfrentar tanto elogios quanto críticas, escalaram a montanha de glória ao lado do ARMY. No entanto, independentemente do que o mundo pensasse, o BTS era o BTS e não precisava de mais nada para definir quem eram. Sei muito bem que as pessoas chamam idols de cantores por 7 anos e produtores pré-fabricados, mas é apenas uma diferença do quanto você se expressa e, no geral, todos os idols têm preocupações semelhantes. Ainda bem que, como grupo, conversamos muito sobre essas questões, então conseguimos processar nossos pensamentos sobre onde estávamos. J-Hope desempenhou um papel significativo na produção de Love Yourself Answer. Alguns dias depois do lançamento do álbum, ele compartilhou um vídeo com a parte da coreografia da música principal Idol nas redes sociais com a hashtag Idol Challenge, para que muitas pessoas pudessem dançar a música e participar do desafio. Isso representou uma mudança significativa na abordagem de divulgação da Big Hit do BTS, que anteriormente seguia um cronograma rígido e controlado em todas as atividades e intenções dos membros. O desafio trouxe a espontaneidade das pessoas como parte essencial da promoção, embora não pudessem prever quantos fãs ou público em geral participariam. O desafio de dança idol do BTS foi um passo importante na autodefinição do grupo como idol, encorajando não apenas os fãs do BTS, mas qualquer um que quisesse participar. Como resultado, o desafio ajudou a espalhar a mensagem do BTS para um público mais amplo, fazendo com que mais pessoas pudessem conhecer o grupo. A Idol, música principal de Love Yourself Answer, é uma mistura de elementos de diferentes culturas. A música combina ritmos sul-africanos com ritmos da música tradicional coreana. No MV eles usam ternos, mas também hanboks tradicionais e o cenário remete a planícies africanas. Um jogo tipicamente coreano aparece, assim como pinturas feitas pelos próprios meninos. A mistura de elementos de diferentes culturas cria um vídeo que enfatiza tanto a sensação tridimensional quanto a bidimensional. Após o lançamento do novo álbum, BTS embarcou em uma turnê chamada BTS World Tour Love Yourself. Começou em 25 de agosto de 2018 em Seul e durou um ano, encerrando em 29 de outubro de 2019 com o BTS Tour Love Yourself Speak Yourself. Durante essa turnê, o grupo se apresentou em estádios famosos ao redor do mundo, como o Rose Bowl nos Estados Unidos, o Wembley no Reino Unido e o Stade de France na França. Antes da série Love Yourself, o BTS estava preocupado com o fim do seu sucesso, mas depois dela eles alcançaram ainda mais sucesso, como se estivessem em um voo eterno que nunca pousaria. A série Love Yourself foi um processo de autodescoberta para os meninos. Ao se amar, eles descobriram seus valores e quem eram como pessoas. Acabei me vendo como uma pessoa solar que dá energia aos outros e uma pessoa que consegue expressar seu charme único de acordo. Durante essa série foi o que eu aprendi a meu respeito. A série Love Yourself contém uma mensagem de autoamor, mas por outro lado pensava, que tipo de pessoa eu sou? E me estudei muito naquela época e percebi que tenho essa energia e que sou alguém que consegue transmitir isso para os outros. E assim, ao conseguir uma definição sobre mim, que não era bem uma definição, eu pude transportar para as músicas. Além disso,
Quando olhei para o ARMY, pensei de novo, é isso é quem eu sou. Para o BTS, Love Yourself não era apenas uma afirmação, mas um processo de autoconhecimento para descobrir como se amar. Os membros compartilharam suas histórias pessoais e buscaram responder à pergunta eterna, quem sou eu? No dia 24 de setembro de 2018, o BTS foi ao lançamento da iniciativa Generation Unlimited da Unicef, no Centro das Nações Unidas em Nova York, onde eles discursaram. Eles impactaram não só ao ARMY, mas outras pessoas também. O RM, que falou em inglês em nome do grupo, começa apresentando sua cidade natal, Ulsan, e fala sobre como foi crescer lá. Ele continua falando dos dias difíceis que seguiram o debut, expressa sua gratidão ao ARMY pelo amor e apoio e fala sobre viver como ele mesmo. E vale destacar a seguinte parte. And maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me. Today, I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow, I might be a tiny bit wiser, and that'd be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become. Na época, o BTS não sabia quão longe e por quanto tempo eles continuariam a voar. Contudo, o discurso deles na ONU foi uma declaração. Se eles chegassem tão longe a ponto de alcançar o Sol, ainda estariam ligados ao solo de onde saíram. Foi muito importante para mim. Acho que estabeleceu um dos pilares do BTS. Quando eu li críticas sobre o pintor Son Sang-ki, uma parte me tocou muito. Pelo que me lembro, dizia, acredito que os maiores artistas sejam aqueles que conseguem pegar suas experiências mais pessoais e transformá-las em verdades universais. Alguém que transforma experiências pessoais em verdades universais. Senti que era quem eu queria me tornar. O BTS deve estar em algum lugar entre experiências pessoais e universais. E para alcançar a verdade universal, a experiência pessoal precisa ser priorizada. Para mim, essas experiências pessoais são ligadas à pergunta: onde eu estou deixando minhas raízes? E isso está no começo e no fim do nosso discurso. Se o que eu gosto hoje é o resultado de como os meus neurônios se ramificaram por todos os lugares, então a resposta à pergunta sobre meu começo reside nas raízes profundas da minha identidade. Nesse mundo complexo, é a origem que permite um reconhecimento claro da minha existência. Exagerando um pouco, acho que minha identidade e minha autenticidade vêm só daí. Então, quando expresso essas coisas, posso falar sem vergonha e ser verdadeiro. Viver como parte do BTS. Acho que isso vai ficar evidente, seja pelas minhas músicas ou entrevistas. A rotina de produção, divulgação de álbuns, turnê, premiação e apresentações era exaustiva e cobrava um preço alto no psicológico dos meninos. O grupo já era muito popular na Ásia e agora estava conquistando o mundo, inclusive os Estados Unidos. Por conta do aumento da popularidade, era cada vez mais difícil que eles conseguissem sair dos hotéis para passear e conhecer lugares novos quando estavam fora da Coreia. Com os jogos, não parecia que eu estava apenas jogando, mas que aquela era uma oportunidade de conversar pelo chat. Precisava de um tempo fazendo algo que me ajudasse a dormir. Quando estávamos fora do país, não tenho muito o que fazer. Quando o show acabava, eu comia alguma coisa e depois logava no jogo para conversar com os meus amigos, e isso era tudo. Isso porque tínhamos que passar a maior parte do nosso tempo no hotel. Era bem estressante. Antes eu conseguia ir onde queria se me mantivesse abaixo do radar. Mas daquele ponto em diante, ao mesmo tempo que eu começava a sentir: acho que somos mesmo muito famosos. Comecei a pensar, acho que não vai ser fácil ter esse tipo de privacidade agora. Durante esse período de grande sucesso, coincidiu com a maior crise que o BTS enfrentou, embora essa crise só tenha sido revelada publicamente 7 meses depois, durante o Mama, em 14 de dezembro de 2018. Naquele dia, o BTS recebeu o prêmio de Artista do Ano pela 3ª vez seguida, e no meio do discurso, J-Hope disse: eu acho que ganhando ou não eu teria chorado. Pelo ano, por passarmos por tantas coisas, por recebermos tanto amor de todos vocês. Gostaria de retribuir de alguma maneira, de verdade. Muito obrigado. Quero dizer isso nesse momento em que estamos todos aqui juntos. Para os nossos membros, muito obrigado. No começo do ano, passamos por um período emocionalmente muito difícil. Então, conversamos entre nós sobre se iríamos ou não nos separar, mas acabamos aguentando firme e conseguindo bons resultados. Acho que isso é um alívio. Sou tão grata aos outros membros por termos aguentado firme e quero dizer o quanto sou grata ao ARMY por nos amar.
Promise, música solo do Jimin, foi lançada em 31 de dezembro de 2018. Jimin começou a trabalhar na música durante a primavera daquele ano, mas devido ao período conturbado do grupo naquele momento, ele não conseguiu se concentrar na letra. Só depois de superar todo esse período é que ele conseguiu completar a música como ela é hoje. Algumas coisas aconteceram, mas no fim das contas eu voltei pro BTS. Encontrei com os meus amigos de fora do grupo e passamos um tempo juntos, tirando algumas coisas do meu peito, mas levar as coisas do grupo pra fora não ajuda em nada. E não encontrei as respostas que queria. E acho que foi assim que acabei contando ainda mais com os membros. Chegamos ao final de mais um vídeo da jornada do BTS através do livro Beyond the Story. E nesse vídeo vemos os altos e baixos que o BTS experimentou durante a produção da era Love Yourself, que não só impulsionou os meninos ao sucesso global, mas também os levou a enfrentar uma das maiores crises de suas carreiras. Como um dos assuntos principais desse capítulo foi a primeira renovação do contrato dos meninos. Vou aproveitar para informar que no último dia 20 de setembro, a HYBE anunciou na mídia coreana que os 7 membros renovaram seus contratos pela segunda vez. E não só isso, gente, como a maioria daqui já sabe, eu gravo esse vídeo em 2 etapas. A primeira etapa eu gravei ontem, né, no caso foi segunda-feira, dia 2 de outubro, e eu gravei ontem à tarde esse vídeo, mas a câmera descarregou, tive que carregar, enfim. Quando ela carregou já estava tarde demais, então a segunda parte ficou para hoje, dia 3, terça-feira. Eu gravei pela manhã, só que o encerramento, que é essa parte aqui que eu tô falando para vocês, parou exatamente nessa parte, então eu tive que regravar, né? Então estou gravando ele agora. E durante esse período em que a bateria da câmera estava carregando, a HYBE soltou a notícia de que o álbum solo do JK vai ser lançado daqui a um mês, exatamente daqui a um mês, no dia 3 de novembro, e vai ter 11 faixas, gente. Assim, eu entrei em surto quando eu vi. E o nome do álbum vai se chamar Golden, então acho que faz muito sentido, né? Quando os meninos fizeram a primeira mudança de apartamento, que eu falei no vídeo passado, o Jungkook falou que o espaço onde ele colocou as roupas dele, ele batizou de Golden Closet. E nesse capítulo a gente viu também que o Jungkook fez uma série de vídeos que incluía a viagem dele com o Jimin, e ele também chamou essa série de vídeos de Golden Closet Film. Então o Golden está sempre presente ali, né, na jornada do Jungkook, até porque ele é considerado o Golden McNair do BTS. Então faz muito sentido e eu acho que esse álbum vai ser fantástico e assim, eu tô muito ansiosa já. Eu juro pra vocês que eu fiquei assim num surto quando eu vi a notícia. E vai vir com 11 músicas, incluindo Seven, incluindo 3D, que foi o último lançamento dele. Então, assim, gente, vai ser o último membro a lançar álbum solo, né? A gente já sabe que eles também vão se alistar, né? A HYBE também soltou essa notícia agora, recentemente, de que todos eles vão se alistar agora no final do ano. Eu não sei se vão juntos, eles não divulgaram nada com relação a isso, se eles vão juntos ou vão separados. A certeza que a gente tem é que com o contrato renovado, eles retornam todos em 2025. E eu acho que eles já retornam já com, sabe, muitas coisas, com a empresa já vai estar preparando muita coisa para o retorno deles. E eu acho que finalmente vamos ter uma turnê mundial, é o que eu espero também, até porque não fui para nenhum show deles ainda. Então eu espero que venha sim uma tour mundial. No próximo vídeo a gente vai mergulhar ainda mais fundo na jornada do BTS com os álbuns Map of the Soul Persona e Map of the Soul 7. Esses álbuns continuaram a explorar temas profundos e refletem o crescimento artístico do grupo e eu tô ansiosa para compartilhar mais detalhes desse capítulo com vocês. Então, gente, se você tá empolgado para descobrir mais sobre esses incríveis momentos da história do BTS, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe. Aí aproveita e deixa nos comentários também o que vocês gostaram mais desse capítulo e quais aspectos dos álbuns da era Love Yourself mais te impactou e emocionou. Gente, muitíssimo obrigada por vocês me acompanharem em mais um vídeo e eu tô mega animada e ansiosa para trazer o capítulo 6 pra gente se aprofundar ainda mais na jornada dos meninos. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, gente, fiquem bem. Vamos dar muito amor pros meninos que logo logo estarão indo pro exército cumprir o alistamento militar obrigatório e vamos continuar espalhando amor pelo BTS também. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.